E aí pessoal, meu nome é Renan e hoje a gente está aqui para dar continuidade à nossa série de lógica de programação e linguagem C. Então eu já tenho aqui um projeto iniciado, ok? Eu tenho a minha inclusão da minha biblioteca padrão de entrada e saída de dados. Eu tenho a minha função principal, a minha função main. E aqui eu tenho um programinha parecido com o que a gente fez na última aula. Então na última aula a gente viu um pouco sobre condições e hoje eu vou estar explicando para vocês um pouquinho sobre exceções, beleza? Então é o seguinte, no nosso programinha a gente informava uma pessoa se ele era maior de idade, ou seja, se a pessoa tivesse uma idade maior do que 18 anos, se ele informasse aqui pelo scanf para a variável idade que ela é maior do que 18, então eu imprimi uma mensagem para o usuário, certo? Mas se eu quisesse imprimir outra mensagem ao usuário, caso ele informasse uma idade inferior a 18, se eu quisesse dizer que ele é menor do que idade, bem, eu posso vir aqui e digitar uma nova condição. Eu posso vir dizer que idade, se idade for menor do que 18, então aqui dentro eu posso imprimir uma nova mensagem. Printf, você é menor de idade. Beleza? Então, agora o meu programa informa ao usuário se ele é maior ou menor de idade. Se eu colocar aqui o número 20, por exemplo, ele vai dizer que eu sou maior de idade. Se eu colocar um número como 10, ele vai dizer que eu sou menor de idade. Beleza. Mas o que acontece é que vocês podem escrever um código que faz a mesma coisa que esse programa está fazendo aqui, só que mais enxuto. Beleza? Como assim, Renan? Nesses casos aqui, ó, em que, por exemplo, se uma pessoa ele tem uma idade, se eu faço uma checagem, se a pessoa tem uma idade maior do que 18 e quer informar alguma coisa, depois quer informar outra, se ele não tiver uma idade maior do que 18, ou seja, esse meu segundo caso é uma exceção da primeira, eu posso fazer isso utilizando o comando else, beleza? Else que em inglês significa se não. Renan, não entendi. Beleza, deixa eu mostrar para vocês na prática. Seguinte, para utilizar o comando else, logo depois de uma condição como essa, eu tenho o meu fechamento de chaves. Depois de fechar chaves, você pode vir aqui e colocar a palavra else, ok? Depois dela, assim como no if, você abre e fecha chaves, beleza? Então o que vai acontecer é, o programa vai checar se essa condição é verdadeira. Se ela for verdadeira, ela, ela executa o que está aqui dentro e pula o que está aqui, ok? No caso dessa condição ser falsa, ela pula o que está aqui nessa condição e executa o que está dentro desse else. Ou seja, meu código sempre vai passar ou por aqui ou por aqui, beleza? Porque essas duas, uma condição é uma exceção da outra, beleza? Então, no meu caso aqui, se uma pessoa não tiver a idade maior do que 18, ela é menor de idade. Então, vou imprimir aqui uma mensagem para a pessoa, para o usuário, dizendo que você é menor de idade. Ok? Então, se eu rodar o programa agora, eu posso vir aqui e informar uma idade, dizendo, sei lá, a idade vai ser 20. Então, o programa vai vir aqui, ó, vai checar se a idade é maior do que igual a 18, 20 é maior do que 18, é. Então, ele vai imprimir essa mensagem. E ele ignora essa parte do código, porque isso aqui só vai ser executado se a condição aqui for falsa, beleza? Esse se não, esse else, o programa só entra aqui se essa primeira condição for falsa, beleza? Isso aqui é uma exceção. Então, só para fazer o teste, se eu viesse aqui e informasse que a idade da pessoa não é maior do que 18, ou seja, se eu colocasse, sei lá, que a pessoa tem 10 anos, ele ia imprimir a mensagem que eu sou menor de idade, beleza? Ele ignora, ele checa essa condição, vê que é falsa e vem aqui para baixo, beleza? Já que else, essa parte aqui de baixo, é uma exceção da minha primeira condição, ok? Então,
a gente ainda pode deixar esse programa um pouquinho mais chique, beleza? Como assim? Vê só. O que acontece é que o usuário podia vir aqui no meu programa e dizer que ele tem uma idade negativa. Por exemplo, o que acontece se ele informasse que ele tem menos de 2 anos? Ele continuar imprimindo que você é menor de idade. Pô, mas não existe pessoa com menos de 2 anos. Isso aí tá errado. Então, eu posso fazer o seguinte. Nesse meu else, eu posso adicionar um comando if. Beleza? Ou seja, se eu vier aqui depois do else e da mesma maneira que eu coloquei assim, aqui em cima, ó, como é que eu faço um if? Eu digito a palavra if, abro e fecho parêntese e dentro desses parênteses eu coloco uma condição. Massa? Então eu vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. Depois do else, eu vou digitar um if, eu vou abrir e fechar parêntese e agora eu vou colocar uma outra condição. No meu caso, eu vou dizer que se a pessoa tiver uma idade maior que ou igual a 0, eu informo que ele é menor de idade. Por que eu fiz isso? Porque se uma pessoa informar uma idade negativa, uma idade menor do que 0, então, apesar disso ser uma exceção, sei lá, menos 3 não é maior do que 18, então ele vem aqui para baixo, ele vem para a exceção, beleza? Só que menos 3 é uma idade negativa, então eu checo aqui se essa idade é maior que ou igual a 0, no caso, ela não é, menos 3 não é maior do que igual a 0, então ele não vai passar por aqui dentro, beleza? Eu estou adicionando uma condição à minha exceção. Eu sei que isso aí pode ser chatinho no começo, mas com o tempo vocês pegam isso, beleza? Então, só para testar aqui, se eu rodar o meu programa, antes eu colocasse uma idade negativa, o programa continuava imprimindo que eu sou menor de idade. E agora, se eu colocar uma idade com menos 5, ele não imprime nada, beleza? Porque do jeito que a gente deu uma olhada aqui, com o valor de idade sendo menos 5, ele não entra nem nessa condição, nem nessa exceção, beleza? Mas e se eu quisesse colocar uma mensagem na tela para o usuário informando que a idade que ele entrou é inválida? Bem, da mesma maneira que a gente colocou uma condição, um else, depois desse if, antes a gente tinha aqui ó, um else depois do if, a gente pode fazer a mesma coisa para depois desse else if, beleza? Então, depois do else if, logo após o fechamento das chaves, você pode vir aqui e digitar o comando else, beleza? E abre e fecha a chave de novo. Ou seja, o que é que eu estou fazendo aqui, Renan? Eu estou fazendo o seguinte. Depois de receber o valor na variável idade, eu checo se essa idade é maior do que ou igual a 18. Se não, se ele for, ele entra aqui. Se não, ele checa essa condição para ver se a idade é maior do que ou igual a 0. Se ela for maior do que ou igual a 0 e menor que 18, ela entra aqui. Se não, ela entra nesse meu último else. Ou seja, no meu código só vai ser executado aqui se a idade for maior do que 18. Vou até colocar o comentário aqui para lembrar vocês. Ó. Só se a idade for maior que 18, maior que igual no caso, né? Essa parte aqui só vai ser executada se idade for menor que 18 e maior ou igual a 0, beleza? Deixa eu colocar aqui o símbolo. E maior que ou igual a 0, beleza? E essa última parte aqui, ela só vai ser executada se a idade da pessoa for menor do que 0, certo? Aqui só vai ser executado se a idade for maior que ou igual a 0. Aqui só é executado se a idade for menor do que 18 e idade for menor que ou igual a 0. E aqui só vai ser executado se a idade for menor que 0. Ok? Então aqui eu vou colocar outra mensagem para o usuário. Eu vou dizer que se ele informar que a idade dele é menor do que 0, eu vou dizer que você não nasceu ainda. Beleza? Porque não dá para ter menos do que 0 anos de idade. Então, só para testar. Se eu rodar o programa, eu vou informar
uma idade maior do que 18 agora, só para testar, ó. Você é maior do que idade, tá funcionando, beleza. Se eu colocar o número 10, eu vou dizer que ele é menor de idade, porque ele tem menos que 18, só que mais de 0 anos. Então é uma pessoa que nasceu, mas é menor de idade. E se eu colocar que a pessoa tem menos 10 anos, eu vou informar o usuário que ele não nasceu ainda, porque essa idade não é válida, beleza? Então é assim que eu utilizo o comando else if e o comando else, certo? O formato dele é simplesmente, começa com uma condição aqui, então eu posso ter um else aqui, então no caso aqui eu checaria essa primeira condição, se ela fosse verdadeira entrava aqui, se fosse falsa entrasse aqui embaixo. Se eu quisesse ainda poder colocar uma nova condição aqui nesse else if, certo? Podia colocar, se eu quisesse, podia colocar um novo else if aqui também, certo? Que seria uma condição dessa outra exceção, desculpa, seria uma exceção dessa outra exceção, começa a ficar complicado. Uma exceção da outra exceção, eu poderia colocar uma nova exceção da outra exceção, e eu poderia continuar assim quantas vezes eu quisesse. E poderia terminar com uma exceção de tudo, beleza? Isso aqui é uma exceção com uma condição disso aqui, isso aqui é uma exceção com condição disso aqui, isso aqui é uma exceção com condição disso aqui, isso aqui é uma exceção de tudo, beleza? Então, eu espero que vocês tenham entendido o assunto. Com o tempo vocês vão pegando a prática, então não precisa ter mais do comando else do else if. E eu vou ficando por aqui, beleza? Então valeu, até a próxima.